Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. João 15, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram uma parábola de Jesus chamada dos lavradores maus. E ela foi contada por Jesus e ela é uma referência a uma palavra do profeta Isaías, registrada no capítulo 5 da sua profecia, onde o profeta diz, no versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. E quando Jesus contou essa parábola, e se você lembra dela, né, ela fala de um senhor que tinha uma terra, e arrendou essa terra aos trabalhadores, e de tempo em tempo ele mandava um servo buscar a sua parte. E aqueles trabalhadores, então, batiam nesse servo, expulsavam ele da vinha e judiavam com ele. E até que um dia ele fala, vou mandar o meu filho, porque aí eles vão respeitar e vão me dar aquilo que é devido. Mas quando eles viram que era o filho, eles disseram, né? Ah, é o filho, então vamos matá-lo, porque assim nós ficamos com a herança. E assim aconteceu. Quando Jesus contou essa parábola, os principais sacerdotes, os fariseus, entenderam o que falava com eles. Porque eles sabiam que a profecia de Isaías dizia que eles eram a vinha do Senhor. E eles então ficaram indignados, quiseram prender Jesus, mas temendo as multidões não fizeram. Isso você pode encontrar essa história em Mateus, capítulo 21, do verso 33 ao 46. E nessa parábola, no final dela, o Senhor então diz, olha, porque vocês mataram o filho, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. No texto que nós lemos, nós vemos Jesus dizendo de uma forma muito enfática, eu sou a videira verdadeira. Com isso ele está mostrando o contraste entre ele, a videira verdadeira, e a videira antiga, que já tinha perdido o seu vigor e a sua força. Mas ele, além de dizer que eu sou a videira verdadeira, ele diz, o meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então essa é a palavra de Jesus para nós nessa manhã. Infelizmente há um ramo da igreja evangélica brasileira que quer continuar ligada à antiga videira, ao judaísmo, a Israel, restaurando, né, práticas judaicas dentro da própria igreja evangélica. Apresentam isso como novidade, mas na verdade eles estão regredindo no tempo. Eles estão voltando para trás e não
caminhando para frente, porque aquela videira não é mais o reino de Deus. O reino de Deus foi entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, e nós sabemos que esse povo é o povo de Deus hoje, é o Israel de Deus, é a igreja do Senhor, a quem cabe e tem a responsabilidade de produzir o fruto, se estiver ligado à videira. E por isso, esse texto traz para nós algumas importantes coisas que nós devemos pensar nessa manhã. A primeira coisa é o seguinte, que não basta estar ligado à videira, é preciso produzir fruto. Jesus foi muito claro ao dizer isso nos versículos 2, 4, 5, 8. Ele repete essa premissa. Só pode produzir fruto aquele que estiver ligado a mim. Ou seja, não basta alguém confessar Jesus como Senhor da sua vida. É preciso que ele produza frutos dignos do arrependimento, conforme dizia João Batista, aqueles que o procuravam para serem batizados. Ou seja, o cristianismo não é uma declaração vazia de fé, intelectualizada, guardada na cabeça, mas o cristianismo é o verdadeiro cristianismo, ele é demonstrado no nosso viver diário, no viver de um discípulo de Jesus que produz fruto para a glória de Deus. Alguém que é comprometido com as verdades bíblicas, não apenas em termos intelectuais, mas em termos da prática da vida. E quando alguém tem o conhecimento correto da palavra, ele é impulsionado para uma vida de santidade, uma vida de serviço a Deus, de serviço ao próximo. O Espírito que habita nele o conduz dessa maneira. E Jesus foi muito forte ao dizer que aquele ramo, ou aquele discípulo que está nele, ligado à videira, mas não produz fruto, esse é cortado da videira. Algo terrível, uma advertência muito séria que o Senhor faz para nós nesta manhã. E além disso, no versículo 16 aí do texto, que nós não lemos esse versículo, diz que o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos designou para darmos fruto. Então essa é a nossa vocação. Fomos chamados por Deus, escolhidos por Jesus, com a missão de dar fruto para o seu reino. E a questão é essa, será que nós estamos produzindo ou o nosso cristianismo é apenas uma teoria, algumas doutrinas que eu me apego a elas? Pensemos nisso, irmãos, que não produzir fruto leva a ser cortado da videira verdadeira. Mas além de ter que produzir fruto, o texto também diz que só pode produzir fruto aquele que permanecer na videira, aquele que permanecer em Jesus, que de outra maneira ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então a produção de fruto não é algo que vem de mim, mas é algo que vem do Espírito de Deus que habita em mim. Então permanecer na videira é uma obrigação nossa. Somos salvos pela graça. Mas permanecer na videira é uma atitude diária de cada um de nós, como discípulo de Jesus. Mas o que significa esse permanecer? Como você pode permanecer em Cristo? Eu coloquei aqui algumas razões. O que significa? Primeiro, permanecer na palavra do Senhor. Permanecer na palavra viva do Senhor. Permanecer nas verdades reveladas na Escritura, que são palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados e o mundo está nos conduzindo para caminhos que nos afastam cada dia mais da palavra, da verdade bíblica. E às vezes você pensa
puxa vida, né? Eu podia fazer isso, viver dessa maneira, ter aquilo, se eu deixasse de seguir a palavra do Senhor. Mas aí vem essa questão. Precisamos permanecer na palavra do Senhor. E o Senhor Jesus disse uma vez que o mundo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer eternamente. Então precisamos permanecer nessa palavra. Dia a dia, conhecer a Escritura. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para corrigir, para educar, para nos conduzir em santidade. É útil para nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Precisamos, então, ter em mente isso, que permanecer em Cristo é permanecer na palavra dele. A palavra dele deve ser, de fato e de verdade, aquele guia para a nossa vida diária, para os nossos compromissos, aonde nós estivermos. A palavra de Deus precisa estar à nossa frente. Mas permanecer em Cristo também significa permanecer no seu amor. O versículo 10 diz isso. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, permanecer no amor de Cristo é obedecer aos mandamentos do Senhor. Permanecer no amor não é uma coisa mística. Não é apenas nós cantarmos algumas canções que falam de amor, fazemos algumas declarações poéticas ao Senhor, mas permanecer no amor do Senhor é permanecer nos seus mandamentos, é obedecê-los, é viver por eles. Isso é algo que precisamos entender, que o amor bíblico não é uma paixão, não é um sentimento, mas são atitudes que nós tomamos em relação à nossa fé, em relação à palavra de Deus. Atitudes. E a atitude que mostra que eu amo a Deus é quando eu obedeço aos seus mandamentos. Precisamos então permanecer nesse amor. E uma terceira razão, que significa permanecer em Cristo, é permanecer no seu corpo, permanecer na igreja. Hoje nós vivemos o fenômeno dos desigrejados, das pessoas desiludidas com a igreja. E isso está se espalhando. Uma expressão que não era comum na igreja, mas que se tornou comum, né? Eu sou um desviado. Não existe. Ou o sujeito é crente ou não é crente. Ou ele algum tempo frequentou uma igreja, mas nunca encontrou Jesus Cristo. Agora, ser desviado, não existe essa categoria dentro da palavra de Deus e dentro da teologia bíblica. Então, permanecer na igreja, irmãos. A igreja com todos os seus defeitos. A igreja, apesar de mim, apesar de você, fazemos parte desse corpo. Ela é o corpo glorioso de Cristo sobre a face da terra. Não é pouca coisa. Com todos os seus defeitos, com a nossa presença nela, ela é o corpo glorioso de Cristo, formado por aqueles ruinzinhos. A Bíblia diz que Deus chamou os piores para serem o seu corpo. Aqueles que não são, aqueles que são desprezados pelo mundo. Não precisamos entender isso. Nós somos realmente defeituosos, cheios de problema, dificuldade, mas nós somos o corpo glorioso de Cristo. E estar fora desse corpo significa morte eterna. Por que Jesus mandou pregar o evangelho e batizar? Porque é o batismo que nos coloca dentro desse corpo. E é importante. Eu sou crente, mas não quero saber de igreja. Eu creio em Jesus Cristo, mas a igreja para mim está fora. Essas pessoas estão completamente erradas. A igreja é o corpo glorioso de Cristo. Então, permanecer em Cristo
é permanecer na igreja. Estar fora do corpo é ser cortado. Jesus falou, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se torna presa fácil de Satanás quando se está fora do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, permanecer no corpo, permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor, permanecer na sua igreja. Mas a questão também, que fruto nós devemos produzir? Muitos confundem esse fruto com levar pessoas a Cristo, com ação social, com ativismo dentro da igreja ou da sociedade, tentando melhorar a situação do nosso mundo. Então a gente se envolve com tantas coisas, mas na verdade, esse fruto, se você notou, ele está sempre no singular. Significa o fruto do Espírito. Aquele fruto que é descrito lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto que nós somos chamados a produzir como discípulos de Jesus, como alguém que está ligado à videira. E esse fruto, é claro, que não é produzido por nós. Não somos nós que o produzimos pela nossa capacidade, pela nossa santidade, mas ele é produzido pelo Espírito que habita em nós quando nós estamos ligados à videira, quando nós permanecemos em Cristo. O Espírito de Deus nos leva a produzir esse fruto. Precisamos permanecer e o Espírito produz o fruto em nós. Eles somos chamados a produzir. E por que nós devemos produzir? O texto aí nos dá pelo menos 3 razões. No versículo 7 ele diz, se nós produzimos fruto, as nossas orações serão respondidas. No versículo 8 ele diz que se nós produzimos fruto, o Pai, o agricultor, é glorificado. E ele diz ainda no versículo 8, que quando nós produzimos fruto, o mundo conhece e nos reconhece como discípulos de Jesus. Coisas maravilhosas, irmãos, nós podemos tirar nessa manhã desse texto da palavra de Deus. E como toda palavra de Deus, riquíssimo, desafiador, que nos chama a nos posicionarmos momento a momento diante do nosso Deus. E, concluindo, recordando, Jesus é a videira verdadeira. Deus é o agricultor e nós somos os ramos nessa videira. Para que tenhamos vida, precisamos estar ligados a essa videira. Precisamos estar no reino de Deus. Mas não basta você fazer uma declaração de fé. É preciso que você produza frutos de alguém que foi verdadeiramente transformado pelo poder de Deus. E só podemos produzir frutos se nós estivermos ligados à videira, a Jesus Cristo, permanecendo na sua palavra, no seu amor, fazendo parte do seu corpo, estando ligado ao seu corpo. Porque esse corpo é onde Jesus nos abençoa, através dos nossos cultos, através da participação nos sacramentos. O Espírito de Deus está atuando em nós e nos levando a produzir esse fruto. E o fruto é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós precisamos viver dessa maneira, porque assim nós estaremos sendo verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. E quando nós dizemos assim, as nossas orações são respondidas. Deus Pai é glorificado
E o mundo reconhece aqueles ali são, de fato, discípulos de Jesus Cristo. Nessa manhã o Senhor nos abençoe, irmãos, a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, a estarmos ligados na videira. Você está ligado a essa videira, você permanece nela, a sua vida cristã é frutífera, produz o fruto do Espírito, glorifica a Deus. Vamos pensar nessas coisas nesta manhã, para que realmente o Espírito de Deus possa operar em nós dia a dia, momento a momento, e nos conduzir em vitória, para a glória do nome dEle. Sejamos de fato reconhecidos como povo bendito do Senhor, como um povo que permanece dia a dia ligado à videira verdadeira Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.